Olá, queridos! Vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre algumas situações. Eu tô com a palavra na minha mente já há algum tempo, uma palavra que é fuga, né? E eu meditando sobre fuga na palavra de Deus, eu me lembrei de uma fuga de um jovem chamado Absalom. Esse jovem foi, acho que o terceiro filho de Davi. Ele era filho de Talmai, me parece a mãe. Não, a mãe chamava Maca, o pai da Maca, que é Talmai, que era o rei de Gesur. Ou seja, Absalão era filho de um rei, que é o rei Davi, e era neto de um rei também. Ou seja, esse jovem era de uma linhagem nobre. A palavra de Deus diz que era um homem muito bonito, que só o cabelo dele pesava 2 quilos. Era um jovem bem-sucedido, filho de rei, né? E num dado momento da vida dele acontece uma situação dentro da família, ao qual ele acaba ceifando a vida do irmão, dá ordem aos empregados para ceifar a vida do irmão, que tinha cometido incesto com a irmã dele, né? Então foi uma situação bem difícil. E Absalão foge para a cidade de Gesur, aonde seu avô era rei, né? E eu queria falar um pouco sobre fugas. Queria falar sobre fuga, essa palavra está na minha cabeça já há um tempo, fuga. E eu queria falar um pouco sobre isso. Esse jovem, ele fugiu para outra cidade mesmo, né? Só que existe fugas que o homem comete, que o homem faz, que não são geográficas, mas são fugas interiores. E por que o homem comete fugas interiores? O Evangelho de Cristo Jesus, existe um método, né, de aplicação do Evangelho na vida do ser humano. Qual é o método? O método é a palavra de Deus, ela nos confronta. E esse confronto tem o intuito de mostrar para nós quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos pessoas falhas, pecadoras. E quando nós somos confrontados com aquilo que verdadeiramente somos, é muito difícil, porque o ser humano não é nada bonito. Talvez até pela aparência, alguns são, né? Mas interiormente, quando aquele casal lá no Éden comeram daquele fruto proibido, entrou dentro do ser humano muitas coisas ruins, sabe? Nós passamos a ser maus. Não existia isso em nós, mas nós passamos a ser pessoas ruins. E quando nós somos confrontados com o nosso eu verdadeiro, muitos não querem aceitar. Alguns nem chegam a ser confrontados porque não querem ser confrontados com a verdade. Por isso, creio eu, que muitas pessoas negam o Evangelho. Tem até uma certa raiva da palavra de Deus, porque a palavra revela para nós quem nós somos de verdade. E como nós não somos lindos e belos interiormente falando, nós não queremos essa verdade. E quando somos confrontados com elas, muitos fogem disso. Muitos fogem dessa realidade. Muitos fogem de si mesmo, interiormente, entende? Por isso, algumas das vezes, pessoas que apresentam problemas emocionais sérios são exatamente porque
não conseguem aceitar a realidade de quem se é de verdade. E aí foge interiormente, foge dentro de si mesmo. Nós estamos falando aqui, eu comecei a falar sobre um jovem que cometeu ali uma situação contra o irmão, de ceifar a vida do irmão, e fugiu geograficamente, né? Só que tem pessoas que não é geograficamente que foge, mas foge no seu interior, no seu íntimo. E muitas das vezes essas fugas vêm acarretar na pessoa problemas emocionais sérios, depressão, ansiedade. E o que eu queria falar com tudo isso é que esse confronto para nós não é fácil. Não é fácil nós olharmos para nós mesmos e admitirmos e vermos as pessoas falhas, né, que nós somos. E aí fica parecendo até que a palavra de Deus é ruim, né? Só que não. Quando nós somos confrontados com o nosso eu verdadeiro, com quem verdadeiramente somos, que é pessoas falhas, pecadoras, pessoas más, perversas, isso a palavra revela para nós. Só que não para aí. A palavra revela para nós que nós somos falhos e pecadores e precisamos de Deus, precisamos de Cristo. Então, essa palavra revela para nós quem nós somos e que existe uma solução para essa causa. Existe um remédio para todo o mal existente em nós. E qual é o remédio? O remédio é a própria palavra. A cura, a libertação de todo esse mal está na palavra de Deus. O caminho para a saída de tudo isso é o Senhor Jesus. Então, a palavra ela nos confronta, mostra quem nós somos e também traz a solução para a nossa causa. Eu falei para vocês sobre um jovem, um príncipe lindo, que realmente existiu, que cometeu, né, ele ceifou a vida do irmão, e ele teve uma fuga, ele fugiu de tudo isso. Por um momento, me parece que foram acho que 2 anos que ele ficou lá na cidade do avô dele, fugindo dessa situação toda, que foi um caos na família, você imagina. Só que ele retornou. E ele retornou sendo a mesma pessoa que ele foi, sabe? Ele foi para esse lugar, ele fugiu. Só que essa fuga dele não trouxe nada de bom para ele. Ele voltou talvez até pior do que ele já era, porque depois ele tentou fazer a mesma coisa com o pai dele para assumir o reino. Então essa mudança, essa fuga de Absalão não trouxe nenhum resultado positivo para ele. E é isso que eu quero falar para você também. Eu quero falar para você que não adianta você fugir. Não adianta você fugir dos seus problemas. Não adianta você fugir de você mesmo. Não adianta você fingir que não está acontecendo nada, que está tudo maravilhoso, quando na verdade não está. Então, o que nós precisamos quando descobrimos uma situação, um problema na nossa vida, principalmente com a gente mesmo, no nosso interior, nós precisamos resolver. A gente precisa resolver a nossa vida. Nós não temos o poder de mudar outra pessoa. Eu não posso pegar uma pessoa, gente, me perdoa que eu encostei aqui, tá saindo do lugar, tá meio todo. Eu não tenho o poder de transformar outra pessoa. O único que tem poder de fazer isso é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Ele tem poder de mudar o caráter, mudar o interior de uma pessoa, mas eu não. Agora, eu posso me esforçar para fazer em mim mesmo algo de bom. Como? Primeiramente, reconhecendo que eu sou falha. E quando eu reconheço as minhas falhas, eu estou automaticamente reconhecendo que eu preciso de ajuda. Então, reconhecer as minhas falhas é uma coisa difícil? Sim,
Olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa má é difícil. Só que esse é o princípio da minha cura. E nós precisamos verdadeiramente ser curado. Nós precisamos de remédio. Mas só vai ao médico quem reconhece que está doente, não é verdade? E o Senhor Jesus, Ele é a cura. Ele é o remédio. Ele fala assim para nós: olha, eu estou na porta, estou batendo. Se você abrir a laraçúbia, eu vou entrar, vou ceiar com você. Então o que Jesus está falando para mim e para você? Olha, você tem problemas. Eu sou médico. Eu sou a cura para os seus problemas. Eu sou aquilo que você precisa. Eu quero entrar. Mas você precisa abrir a porta para mim entrar. E quando você abre a porta para Jesus entrar na tua vida, você está falando: olha, entra, me ajuda. Eu preciso ser ajudado ou ser ajudada. Mas até você chegar aí, há um processo. Então, o que eu quero falar para você é, primeiro, reconheça que você é falho, que você precisa de Jesus. Não fuja do processo, porque quando ele chega, é maravilhoso. Mas também chega um processo. É um processo que não é fácil. Chega a ser doloroso, mas é um processo de cura para a sua vida. E você precisa ser curado. Você vai querer ficar doente a vida toda? Claro que não. Eu estou aqui falando para você que tem um médico dos médicos, tem um Deus poderoso que pode fazer na tua vida, que pode te curar. E você precisa ser curado. Mas para isso, você precisa reconhecer que você está doente. Você precisa se deixar ser confrontado pela palavra de Deus. Porque aqui está a cura para você. Jesus é a própria palavra, entende? E tem alguns remédios que não são muito saborosos, né? Não são muito doces. Tem uns que são até meio amargos. Mas resolve, mas cura. E não é bom ficar sentindo dor a vida inteira. Mas para que tudo de melhor aconteça na sua vida e que você pare de sentir dor, que você pare de sentir angústia, você precisa deixar a cura chegar, a solução chegar para a tua vida. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra, isso vai acontecer, porque acontece muito, até comigo até hoje acontece isso e vai acontecer a vida toda. Você vai se sentir confrontado, sabe? Vai vir, a palavra vem contra assim, ó, vem, te confronta. Isso não é fácil. Só que isso é para o seu bem. Então não fuja disso. Deixa Deus te tratar. Deixa a palavra te limpar, te purificar, para que verdadeiramente você seja uma pessoa boa, melhor, não só aparentemente, mas interiormente também. Porque o que adianta você ter uma ótima aparência, atitudes talvez que pareçam que tá tudo bem, e por dentro você tá ferido, tá doído, tá machucado, tá cheio de problemas emocionais, que problemas todos nós temos, mas os problemas emocionais é algo que nos afeta diretamente. Tem pessoas que estão paralisadas, depressivas, dentro de casa, porque não foram curadas. E por que não foram? Porque não se deixaram ser confrontados pela palavra. Então, o que eu quero falar para você é que tem solução para a tua vida. Que você não seja um Absalão que fez uma fuga que não teve resultado nenhum. Então, fugir dos problemas, fugir das situações, não vai resolver. Você precisa enfrentar, ser corajoso, reconhecer os seus erros e deixar Jesus cuidar de você através da palavra de Deus. Então, se você já é cristão, glória a Deus, mas se você ainda não é, procure uma igreja cristã, vá num culto de doutrina, de ensino da palavra,
Vá no EBD aos domingos de manhã, que é maravilhoso. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se aproximar mais de Cristo e se deixar cuidar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E não esqueça, se prepare de verdade, porque Jesus ele está voltando, ele está chegando. Que você possa estar preparado para se encontrar com ele sobre as nuvens, juntamente com toda a igreja de Cristo Jesus. Que esse momento vai ser incrível. Espero que você possa participar dele. Mas isso só vai acontecer se você se deixar ser tratado, ser cuidado. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Que você tenha uma noite maravilhosa e dias maravilhosos na presença do Senhor, aquele que criou os céus e a terra e que te ama muito e que está pronto para se revelar para você através da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor.